Olá, no Alesp em Pauta de hoje vamos discutir os impactos para jovens, professores e gestores escolares da proibição ou restrição do uso de celulares dentro das salas de aula. Para essa conversa, eu recebo Fernanda Marcucci, que é professora e coordenadora do curso de Pedagogia na Universidade de Guarulhos, também doutora em Educação e Saúde na Infância e Adolescência. Seja bem-vinda. Olá! É um prazer estar aqui com você, Priscila, com você, Dário, para falar sobre esse assunto que é tão importante para os dias de hoje, para essas discussões que estão acontecendo na nossa sociedade. É um prazer. Obrigada por ter aceito o convite. Também recebo, só que em ambiente virtual, Dário Teixeira, que é psicólogo, especialista em análise comportamental aplicada à saúde mental. Também brinquedista com o foco no TEA, o transtorno de déficit de atenção. Também é pesquisador em neurodesenvolvimento. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado por estar aqui, dividindo aí, compartilhando sobre esse tema que é muito importante e que tem causado muitos impactos, na vida dos pequenos e, consequentemente, nas suas famílias. E é um prazer dividir esse programa com a Fernanda e com você, Priscila. Obrigada. Bom, Fernanda, para começar a nossa conversa, hoje, qual que é a regra? Pode usar celular dentro da sala de aula ou não? Isso depende muito, na verdade depende da escola e depende também do município, do estado, das leis que estão em vigor daquele estado, daquele município. Mas, no geral, eles são permitidos, é possível sim utilizar o celular dentro da sala de aula, mas isso também vai de escola para escola, de instituição para instituição. Então, isso vai depender, de fato, da instituição, do que está em voga naquele momento, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, nas escolas municipais, isso se tornou proibido o uso de celulares. No estado de São Paulo, algumas escolas do estado também têm proibido algumas questões relacionadas aos celulares dentro da sala de aula. Então, isso depende muito da instituição, e também do estado ou do município que isso acontece. Bom, agora eu quero saber dos nossos dois convidados, começando pelo Dário e depois passando para a Fernanda, a opinião deles em relação à utilização do celular dentro da sala de aula. É prejudicial ou não, Dário? Olha, eu acredito que o ambiente, ele diz muito sobre o que eu vou aprender naquele lugar. Então, eu vejo que a falta de atenção, principalmente os estímulos que tem no espaço, seja sonoro, seja sensorial, falando do transtorno do espectro autista ou uma criança típica, o foco ali precisa ser a professora, precisa ser as demandas da sala de aula. E a gente tem muitos casos de muitas crianças que apresentam uma falta de atenção justamente pelo barulho, de conversas paralelas, pelo barulho do sinal, e a gente vai percebendo como conduzir. Então, o uso do celular na sala de aula, eu acredito que pode sim trazer grandes impactos e barreiras para que possa a criança aprender e, consequentemente, prestar atenção. Uhum. Sim, eu concordo que ele pode ser muito prejudicial também para o aprendizado das crianças, principalmente as crianças pequenas, mas também, ao mesmo tempo, se a gente quer utilizar esse celular como uma forma de uma metodologia ativa, que também se discute muito hoje na educação, a questão das tecnologias em sala de aula, se a gente não ensina como utilizar esse celular dentro da sala de aula, fica muito difícil também de proibir e a gente falar assim, eu sou contra ou sou a favor da proibição. Eu, Fernanda, acredito mesmo que a proibição possa gerar algo positivo em relação à aprendizagem dos nossos alunos, mas, ao mesmo tempo, tem essa questão toda. Eu posso utilizar o celular para outras atividades? Que muitas vezes a gente quer trazer porque, querendo ou não, o celular, ele faz parte do nosso dia a dia. Hoje em dia é quase que um outro membro do nosso corpo, Nós, adultos, utilizamos o tempo todo. Então, as crianças, elas acabam observando isso na gente e também o querem utilizar e elas precisam aprender como se utiliza. Então, eu não sei muitas vezes se a proibição total é o caminho para essa aprendizagem da tecnologia, do próprio celular. Até a questão da proibição, acho que já falar do proibido já é uma porta ali para eles fazerem, Exatamente. Me fala um pouco disso. Porque tudo que é proibido, a gente diz, o ditado diz, que tudo que é proibido é mais gostoso. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito a questão de como usar o celular em sala de aula.
como ele pode ser benéfico para as atividades do nosso dia a dia dentro da sala de aula, porque existem muitos recursos dentro da internet que podem ser utilizados de forma favorável para a aprendizagem das crianças. Então, claro que, assim como o Dário disse, né, é muito complicado a gente falar quando a criança tem algum transtorno, como o caso das crianças autistas, que com algum... elas podem necessariamente, muitas vezes, se ter muitos estímulos que vêm de vários lados e acabam se desconcentrando. Então, a gente precisa tomar cuidado nesses casos especiais, mas, ao mesmo tempo, ensinar para as crianças como que se utiliza esse celular da melhor forma. Claro, não é o tempo excessivo de telas que vai fazer com que eles aprendam, mas sim a gente ir buscando caminhos para que esse celular possa ser utilizado mais para momentos de aprendizagem. Dário, quer também participar aí dessa resposta, né? Essa coisa do proibido, da restrição e outras crianças meio que quase já nasceram ali com o celular na mão. Então, é um desafio muito grande para todo mundo, para eles, para os gestores escolares, para os professores. Sim, uma coisa que a gente discute muito, principalmente que é o meu trabalho diário, é as operações motivadoras que faz com que a criança, com que o adolescente, ele engaje e preste atenção. Eu concordo com a fala da Fernanda que a proibição vai gerar um estímulo muito maior de eu quero, né? Tanto que o ditado popular diz sobre isso. Eu acredito que o melhor caminho seria adequar mesmo o horário correto para ter o uso e a gente ensinar essa criança, esse adolescente, o tempo em que ele vai usar para processar, né? O nosso cérebro, ele entende, né? Se a gente tem uma agenda inteligente, que é hora de produzir, então é hora de produzir. Qualquer outra coisa que eu vá fazer, né, naquele time ou pós ele, vai me gerar ali um gap na minha produção. Então, se eu pego o meu celular, se eu começo a fazer ali aquela rolagem de notícias ou qualquer outra coisa como jogos, eu vou entender que eu estou voltado para estímulo, né? Não necessariamente para engajar ou aprender algo. Então, se eu tenho uma rotina, se eu tenho algo que tem uma previsibilidade com tempo e ensino de forma funcional o uso, eu acredito que vai ampliar o engajamento desse aluno em sala de aula, né? Até de ensinar novas habilidades. A gente tem hoje vários recursos com celulares e com aparelhos que podem ter tanto jogos cognitivos e jogos, né, ali de passar estresse e tudo mais, mas o ponto é você ter o horário, né, em que você possa entender quais são as prioridades. Entendendo isso, a gente consegue também que essa criança, ela engaje e que ela possa se desenvolver sabendo ali os seus limites. Eu sou a favor de trabalhar os limites com a exposição, não retirando. E é interessante também a gente pensar que nós viemos de um período de pandemia em que as crianças muitas vezes utilizavam o celular para aprender, né, para ter as aulas. E de repente a gente chega e fala assim, agora está proibido completamente o uso do celular. Fala assim, em determinado momento eu podia utilizar, porque na pandemia era só o celular que eu podia usar, agora eu não posso mais. Então a gente precisa mesmo, assim como o Dário falou, mesclar esse tempo de telas e de forma que seja algo positivo para a criança. E até a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, porque é exatamente o que eu estava pensando. Na pandemia, eles foram obrigados, era a única opção. Não tinha outra opção a não ser estudar online. E de repente falar, não pode mais. Ué, mas podia e era bom. Por que que agora não é bom? Não é mais. Né? E como ajudar a criança ou adolescente a entender isso também? Não é que não é bom, mas precisa de limites, né, Fernanda? Exatamente. Precisa estabelecer limites, a gente tem que ter um tempo correto para isso e mostrar para eles que não é o tempo todo que a gente vai utilizar no celular para a aprendizagem, mas uma parte deles, justamente para poder usar esses recursos que na pandemia eles foram tão bem explorados e agora a gente vem com uma grande quantidade de ferramentas que existem dentro dos celulares, dos computadores, que podem ser utilizados para a aprendizagem das crianças. Então, é um caminho que a gente precisa também, aos poucos, mostrar para eles que sim, pode utilizar, mas a forma que pode ser utilizado e o tempo que pode ficar ali dentro daquele celular. Dário? Concordo. Não, faz muito sentido, assim, né? Tanto na parte de um olhar ali, analisando o comportamento, a gente vai ensinando essa criança, né, uma forma de se portar e saber principalmente o horário adequado, o que fazer, né? O pai, às vezes, não tem tanto controle, é muito comum quando eu vou em restaurante, eu vejo as pessoas conversando e engajando ali um papo e a criança está isolada no celular, né? Isso é um ponto, uma fala crítica, no sentido de
qual que é o momento ideal, né? Será que é importante a troca de pares? Porque numa sala de aula, eu vejo que a criança ela tem que aprender principalmente com o comportamento espelho que ela vê da troca de pares, a interação social. Então, quando a gente consegue ter esse tempo direcionado, né, para trocar com um amigo, para trocar com o professor, uma brincadeira simbólica, e depois um tempo onde eu possa usar o celular para um uso de aprendizado ou para um próprio passar de tempo, que faz parte também do processo, né, aprender e ter um tempo livre, a gente consegue ter engajamento nos dois âmbitos. Então, faz muito sentido ter esse controle e essa modificação de comportamento. E até, Fernanda, quando se falou, né, agora o Dário falou, deu até o exemplo do restaurante, né, a criança, para ficar quieta, deixa eu colocar o celular ali e a criança não me atrapalha, né, só que na verdade não é esse o comportamento, porque a criança ela não atrapalha, ela faz parte da família e deve ser inserida, né. Agora, quando estavam então em casa, a interação era pelo meio eletrônico, né? Inclusive com os colegas de sala. Eles tinham os grupos deles lá e ficavam trocando mensagens. Quando chega na sala de aula, o celular ele deixa muito você com você mesma ali, né? E é necessário interagir. É preciso, é o ambiente. Foi a falta que todo mundo durante a pandemia falava. Precisa de ter o contato com gente. Sim. Exatamente. Tanto que um dos grandes objetivos da escolarização é justamente a sociabilização. Então, se eu estou na escola, eu estou lá para interagir, para aprender com o outro. Eu sou bastante vigotskiana nesse sentido de que eu acredito muito que a gente aprende na interação com o outro e as crianças aprendem justamente nessa interação. E quando o Dário até colocou da questão do restaurante, dos familiares, eu acho que os familiares também são um espelho para as crianças. A questão dos celulares, eles observam muito dentro de casa também. Então, como eu falo para o meu filho ou para a minha filha não utilizar o celular se eu não solto isso aqui o tempo todo, né? Se eu fico o tempo todo. Então, é interessante que dentro de casa isso já aconteça também. A interação seja face a face e não a interação por meio do celular, porque às vezes os pais chegam super cansados do trabalho ou algum familiar que toma conta da criança, está super cansado do dia de trabalho, pega o celular para dar uma relaxada, mas a gente esquece dessa importância da interação com a criança, o quanto ela aprende de observar os mais velhos. Então, muitas vezes a gente fala, vou deixar no restaurante porque a criança está me atrapalhando, mas, na verdade, ela precisa também fazer parte dessa interação para que na escola ela também tenha esse processo da interação, porque senão ela vai querer usar o celular também porque ela vê os pais utilizando, ou às vezes até o professor em sala de aula usando esse celular e fala assim, por que eu não posso? Se os adultos podem, eu também tenho esse direito. Então, a observação da criança é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque ela observa muito e ela aprende nessa observação. Então, quanto menos os pais estiverem usando celulares perto das crianças também, isso é importante, porque eles precisam interagir. E elas veem isso dentro de casa e fazem a mesma coisa dentro da sala de aula. E Dário, muitas vezes as crianças acabam usando o celular também para fugir do que é chato, né? Às vezes a gente, sei lá, vê alguma coisa chata, uma conversa chata, ou está participando de alguma coisa, você olha já o celular até como uma forma de fuga. Deixa eu sair desse ambiente. Mas dentro da sala de aula, como que funciona isso? O que precisa mudar? O olhar da criança e a gente ensinar, na verdade, que faz parte também, né? Tem coisa que é chata mesmo e a gente vai ter que aprender. Ou também a sala de aula mudar, tirar o que é chato e transformar em algo mais atrativo. Sim, eu vejo que o comportamento social é muito procurado por pais nesse momento, assim. Às vezes, meu filho está quieto porque está mexendo no celular. Aí quando coloca com uma criança próxima, acontece muito em encontro de família, em eventos onde tem outras crianças, assim, eu recebo muitas crianças no consultório que online, com jogos online, elas interagem com várias pessoas, com várias crianças da mesma idade, mas quando você está no atendimento, você e a criança, ela não fala, né? E é a mesma criança que na escola, a mãe recebe uma direção da professora, olha, nesse ponto aqui, né, precisa ser trabalhado mais comunicação, não tem a troca de pares, mãe, leva para o psicólogo. Então, eu percebo que essa díade, né, de comportamento social e eu preciso estar falando com pessoas, precisa
ser estimulado em casa, né? No momento que está ali com outra criança, filho, agora vai interagir, vai conversar, porque eu vejo que a sala de aula, eu tenho minha irmã professora, né? E a Fernanda aqui, ela pode também dizer, é tudo muito criativo, né? É tudo muito de construir junto. É lógico que tem o horário de engajamento, né? Tem criança que dorme tarde e estuda de manhã, tem criança que dorme cedo e estuda à noite, enfim. Mas é importante essa construção em sala de aula, né? É importante a criança estar exposta a outro indivíduo para que ela possa aprender, para que ela possa trocar. Eu vejo muitos pais que chegam aqui para mim que o filho às vezes tem um atraso na comunicação, né, e aí eu encaminho para uma avaliação fonoaudiológica, ou que o filho tem um atraso ali no comportamento social, ele não interage com pares, que eu pergunto, pai, como que é a escola, né? E não tem a troca com pares, não tem aquela brincadeira de todo mundo brincar junto, de fazer a fila indiana, de seguir, porque usam outros recursos. Então, eu acredito que a escola é o principal ambiente de estímulo para essa criança e que em casa, né, que é as paredes do desenvolvimento ali que está sendo desenvolvido e estimulado, os pais precisam começar a ter esses horários para que a criança possa entender. Não, agora é hora de interagir, de conversar. E ainda que seja uma conversa chata, né, construir formas de aquilo ser atraente para o filho, construir formas de entender o que pode ser reforçador para ele naquele momento. Isso vai fazer muito sentido e muito impacto na vida dele quando ele estiver se relacionando com pessoas. Sim, e até a gente pensa na escola, né? Porque a escola, por muito tempo, ela foi algo chato, que a gente ia por obrigação. E o tempo todo eu falo até para os meus alunos que estão se formando professores, que a gente tem que transformar a aula em algo significativo para o aluno. O conteúdo que a gente está explicando, está ensinando, ele tem que ser significativo, senão a criança não vai aprender. Então, se eu trago algo que é muito... Eu vou usar a palavra ultrapassado, não era bem essa palavra que eu queria usar, porque a gente, quando fala de educação, nem tudo é ultrapassado. Mas se a gente não se atualiza também em relação às formas de fazer, como eu trabalho com esse aluno, fica tudo muito mais difícil para que ele preste atenção naquele conteúdo. Então, como que eu prendo a atenção daquele jovem, daquela criança, para o conteúdo que eu quero dar? Né? Então, como que eu ensino matemática, por exemplo, sendo algo legal, que não fique um trauma depois para o resto da vida dela, né? Porque a matemática normalmente é um trauma para a vida das crianças e aí elas crescem com esse trauma durante a vida toda. Então, a gente precisa modificar as formas também de trabalhar os conteúdos em sala de aula. Então, vamos fazer uma aula sobre medidas. Eu tenho muito na cabeça essas questões da matemática, porque eu sou professora de metodologia do ensino da matemática. Então, eu fico isso muito com as alunas o tempo todo. A gente precisa trazer. Então, eu vou ensinar fração. Vamos fazer a fração de uma forma mais legal? Eu vou ensinar medidas, que é algo difícil. Então, como que eu faço o uso de medidas usando receita, por exemplo? Então, usando gêneros do discurso. Tudo isso a gente vai utilizando para sair um pouco daquela coisa do livro didático, daquela cópia da lousa, para ser algo mais tranquilo e gostoso para a criança. E aí ela se distrai um pouco também do uso do celular, para não usar tanto esse celular e ver que na aula, durante esse momento da aula, tem coisas legais para fazer também, além de usar o celular, de ficar nos jogos do celular. Aí tem essa questão dos jogos, o que dificulta ali, principalmente porque tira a atenção das crianças. Mas tem também a possibilidade de pesquisa, né? Então, eu vejo, às vezes, a gente senta à mesa ali, minha filha, meus sobrinhos, e a gente começa a conversar uma linguagem, nossa linguagem. De repente, eles não entenderam uma palavra, eles já vão lá no Google. O que é isso? Ou vão buscar uma figura para entender do que nós estamos falando. Aí pode ser utilizado de uma forma positiva. Com certeza, porque a criança, antigamente o que a gente fazia? Quando a gente não sabia uma palavra, ou a gente deixava de lado ou ia para o dicionário, que é um tempo de pesquisa bem maior. Sim. Então hoje ele já tem essa proatividade de buscar entender o que é aquela figura, o que foi aquilo que foi dito, ou ler um texto, não entendeu determinada palavra, já vai para o Google, algum conceito que não entendeu. Então essa parte é muito interessante, porque eles se tornam protagonistas da aprendizagem deles. Então, eles vão atrás do conteúdo, fazem essa pesquisa.
pesquisa, coisa que antigamente a gente não tinha, justamente porque nós não tínhamos essa tecnologia na nossa mão, né? Então, fica tudo muito mais fácil e também mais didático para a criança, para o adolescente, para ele aprender. Claro, a gente tem um excesso de informações enorme, com certeza, mas facilita muito na aprendizagem das crianças e dos adolescentes essa proatividade de buscar no celular os conteúdos que eles querem saber mais sobre aquilo. Dário, fala um pouquinho para a gente sobre isso e também esse excesso de informação. O que pode acontecer ali no cérebro que ainda está em formação, né? A gente estuda bastante, principalmente falando sobre neurodesenvolvimento, né, sobre a janela de oportunidade. Então, quanto mais cedo ali, de forma precoce, a minha criança ela é estimulada a usar o celular de forma correta, a ter os estímulos corretos, seja por tela, seja por forma de criação, através de brincadeiras simbólicas, isso é muito importante. Eu tenho uma amiga psiquiatra que inclusive tem uma filha vai fazer 3 anos agora, a Carlisa Silver, que eu passei um tempo com ela e eu achei, assim, como pesquisador, né, um caso de sucesso, assim. A filha dela tem 2 anos e meio e ela tem 45 minutos de tela por dia. Então, ela controla essa tela e todo o acesso que ela usa ali da tela, seja a tela do celular ou da televisão, tem algo simbólico, por ser uma criança, mas também tem algo que é um estímulo cognitivo. E eu percebo que o quanto isso é importante para os pais. Eu vejo muitas crianças hoje, assim, muitas crianças hoje, que têm acesso ao celular, né? Na minha época, eu, apesar de fazer 33 anos agora, eu não tinha acesso ao celular, então, como a Fernanda falou, o trauma da matemática, eu fui uma criança que tive, é muito importante você mostrar caminhos diferentes. Então, hoje eu vejo que o que gera impacto não é só o excesso, mas é a forma com que você usa. E a forma com que você usa vai, como antecedente, a forma com que você é ensinado a usar. Hoje eu tenho crianças que automaticamente sozinhas, elas entram no YouTube, fazem pesquisas que ninguém explicou, né? Então, é muito importante aproveitar essa janela da oportunidade para que elas tenham outros estímulos, porque isso causa impacto. Então, muito estímulo para o cérebro, ali a gente tem a parte do córtex pré-frontal, que recebe informação e processa informação. Então, imagina um excesso de informação que vem e que não tem esse engajamento para o cérebro. Logo, eu vou estar com o meu córtex pré-frontal voltado para estímulos que não sejam significativos para o meu aprendizado. E isso, dentro da janela do desenvolvimento, gera muito impacto, seja na fase inicial da primeira infância, seja na adolescência ou na juventude. Quantos jovens hoje têm ali aqueles gaps de relacionamento, não conseguem interagir, mas online são outro tipo de pessoa. Então, quando a gente faz esse desenho, né, pensando a curto, médio e longo prazo, esse significativo de barreira fica muito tangível para a gente discutir. A parte, Dário, do relacionamento é o que mais tem impacto nessa questão da utilização exacerbada da tecnologia? Pode vir, primeiro, gerar um hiperfoco, né, voltado para algo que não seja funcional. Quando eu falo que não é funcional, dando um exemplo de uma criança de 3 anos vendo desenhos onde só tem tiro, só tem briga, só tem comportamentos que sejam repetitivos, que não sejam funcionais para uma idade de 3 anos. E um dos impactos que pode ser gerado através desse estímulo de forma errônea no comportamento social, e esse comportamento social vai muito da fase do desenvolvimento. Então, se é uma fase da primeira infância, o comportamento social vai ter uma criança retraída, logo que não vai conseguir identificar suas emoções, não vai conseguir identificar as emoções do outro e principalmente não vai conseguir ter troca. Dentro da fase da adolescência, o comportamento social ele vai se mostrar como tem uma falta de relação com o outro, porque tem que construir, você precisa expor o que você deseja. E numa fase adulta, eu tenho hoje alguns pacientes que não estão dentro de nenhum espectro, mas que apresentam grandes gaps em relacionamento interpessoal, em relacionamento com o outro, até em emprego, porque não tiveram uma exposição de forma funcional a essa troca, mas online se dão muito bem. Então, sempre fica uma ponta ali fora do copo, né? Que a gente chama de barreira comportamental. Então, esses impactos
é muito ligado à fase do desenvolvimento humano dessa pessoa. Muito interessante. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, porque ainda tem bastante coisa para falar sobre esse assunto, que é tão importante, trata das nossas crianças, da educação. Na LESP em Pauta de hoje nós estamos falando sobre o uso dos celulares dentro das salas de aula e também na questão da educação. Eu recebo aqui nos nossos estúdios a Fernanda Marcucci, que é doutora em Educação e Saúde, e também Dário Teixeira, especialista em análise comportamental. Bom, nós falamos aí no último bloco, inclusive, o desenvolvimento das pessoas e a consequência já no futuro, na vida adulta. Fernanda, fala um pouquinho para a gente o que você até tem percebido em sala de aula, porque você já pega pessoas ali que vieram da área, do momento da tecnologia, já da era da tecnologia, e que agora estão estudando para dar aula, né? Exatamente, e é muito engraçado porque muitas vezes eu tenho alunos de 50 anos e alunas que acabaram de sair do ensino médio, então com 17, 18 anos, e o modo de lidar com a tecnologia é completamente diferente. É interessante ver que algumas vezes as pessoas mais velhas, e mesmo a minha idade do Dário, que é a mesma, que é 33 anos, nós somos jovens, né? Mas o que acontece? A gente não teve esse contato com a tecnologia desde pequenos, como os nossos alunos estão vindo desde muito bebezinhos já sabendo usar a tecnologia, né? A gente até brinca que eles já sabem até arrastar o dedo para saber usar um celular, por exemplo. Então, é muito interessante ver esse uso da tecnologia em sala de aula, porque muitas vezes, quando você pede uma pesquisa para os alunos já no ensino superior fazerem, as pessoas que não tiveram tanto acesso à tecnologia por conta da idade, elas já vão para livros, já fazem pesquisas em biblioteca, enquanto os alunos mais jovens, eles já vão direto para o celular, para o Google. Alguns mais velhos não sabem utilizar o e-mail, outros só sabem mandar mensagem pelo WhatsApp, por exemplo. Então, esse modo de comportamento, ele é muito a gente vê muito fortemente isso dentro da sala de aula na hora de formar professores. Então, a questão da tecnologia, ela também tem que ser trabalhada para os futuros professores, porque não adianta eu ter esses dois grandes gaps ali de idade, né, um de 50 e um de 18, e nenhum dos dois saber lidar exatamente com a tecnologia. Então, a gente precisa trabalhar essa questão da tecnologia também na formação de professores, que é muito importante. E você percebe que na formação de professores, para essa turma que acabou de sair do ensino médio, eles têm uma criatividade maior, até para a utilização mesmo do celular em sala de aula? Eles têm uma criatividade grande para utilizar alguns recursos educacionais, então alguns programas que fazem edição de imagem, questões assim, mas muitas vezes a gente percebe que na hora da escrita isso é dificultado. Então a escrita é muito complicada. A gente vive num momento de inteligência artificial muito forte e muitas vezes eles têm dificuldades de escrever um texto próprio. Porque quando faz pesquisa, copia da internet ou pede para o programa de inteligência artificial criar um texto. Coisa que pessoas que não tiveram tanto esse contato tão forte com a tecnologia desde que nasceram, que muitas vezes é o nosso caso, vão atrás de informação. Então, a todo momento eu sinalizo sempre, eu brinco com elas, eu falo assim, eu sei que eu sou chata, mas eu preciso falar, olha, plágio é crime, copiar da internet é crime. Não, então, o trabalho que eu quero é nas palavras de vocês, não é pela inteligência artificial, isso tem que ficar muito claro, porque muitas vezes, na pura inocência, não é querendo enganar o professor, nem nada disso, mas como é algo faz parte da vida delas, ter nascido com o celular já, então às vezes é muito mais difícil de você conseguir criar um texto próprio do que muitas vezes ir atrás, fazer um resumo, fazer uma resenha, mas o lado da criatividade também é mais forte em relação à criação de apresentações, por exemplo, elas são muito criativas porque já tem esse domínio da tecnologia muito forte. E Dário, algumas pessoas falam que a utilização tanto do celular, enfim, da internet, ajudou na leitura, né? A gente lê muito mais hoje, toda hora você está lendo alguma coisa. Porém, levando em consideração até o que a Fernanda acabou de falar, a escrita. Dentro, então, ali da formação do indivíduo, lê muito. Nem sempre lê coisas com qualidade.
mas às vezes não sabe escrever. Como que fica essa conta aí? Tudo bem que você já falou que não gosta muito de matemática. A conta não fecha, né? Faz muito sentido. Eu descobri o TDAH agora em dezembro e eu sempre tive uma facilidade muito grande com leitura e sempre tive uma facilidade muito grande para escrever. Mas eu lembro que nos meus grupos ali de fazer trabalho, eu tive colegas que liam muito bem, mas que quando era para escrever um texto, né, na época ali de fazer na folha de almaço um trabalho, ou redigir, né, uma dissertação, até para o próprio Enem, apresentava ali tantos erros ortográficos ou aquelas, como que escreve isso, né? Então, é muito do estímulo, assim, eu por ter o meu hiperfoco em artigo, em estudo, então eu sempre usei isso a meu favor. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de ler livros assim, concretos, né, o livro mesmo, assim, eu fico mais focado em artigos e tudo mais, mas eu me relaciono com muitas pessoas que já são opostas, então isso precisa ser identificado, né, já no início, assim, da criança. Eu, hoje, por ser supervisor de uma clínica de intervenção precoce, vejo que o comportamento dessas crianças e a forma com que elas são estimuladas e expostas ao aprendizado é muito individual, assim. A gente tem crianças que são estimuladas de forma muito mais concreta, desde a alfabetização. A Fernanda deu o exemplo ali da matemática, de fazer de uma forma mais lúdica, como mudar os caminhos. Então, eu vejo que as psicopedagogas, elas pegam muito mais estímulos para ensinar números, contando tampinhas de garrafa, contando coisas concretas. Vamos para a leitura, coloca desenhos, como também outras crianças que usam terapias com programas de tecnologia, né? Então, existem algumas avaliações que são feitas até para entender qual que é a função executiva, né? Não tem um significado universal para a função executiva, mas a função executiva, eu acredito que seria a melhor resposta, assim, para isso que você está me trazendo, que é como eu recebo uma informação e como eu processo. Porque quando eu tenho um indivíduo que tem uma leitura que de percentual é 100%, mas tem um gap na escrita, a ideia é que meu cérebro ele capite isso e eu consiga reproduzir em outros contextos. Então, eu vejo que se a gente tem esse olhar para a função executiva, que é a forma com que o nosso cérebro ele recebe a informação e ele processa, eu consigo direcionar os melhores estímulos para essa pessoa. Aí, nesse caso, até, Fernanda, a tecnologia ela pode ajudar ou atrapalhar, né? Já que né, como eu recebo, mas também como eu entendo isso e depois ainda como eu comunico, né? Exatamente, e já usando até essa questão da leitura, a gente vê que os nossos jovens, agora as pesquisas mostram que a leitura está aumentando no nosso país, ainda bem, né, que os nossos jovens, os adultos mesmo, eles estão lendo mais. E eu sempre falo, né, não importa o que você lê, mas desde que você leia, porque a gente precisa ter justamente esse estímulo. E mostrar para as crianças a importância da leitura, porque não adianta eu simplesmente falar assim, olha, a criança não sabe escrever direito, não sabe escrever um texto, não tem vocabulário. Claro, ela não vai ter vocabulário se ela não tem uma leitura. Por muito tempo eu fiz uma pesquisa, a pesquisa do meu doutorado foi em cima da leitura para crianças que estão se alfabetizando, da importância disso, né? E muitas vezes a gente percebe que fazer a leitura e não ter nenhum estímulo de pergunta, de resposta, o que você está achando, o que você entendeu? Porque muitas vezes, tudo bem, ela processou aquela informação da leitura, mas se ela não comunica o que ela entendeu, a gente acha que deu certo, ela entendeu tudo, mas muitas vezes ela não entendeu. Então, essa questão do estímulo de perguntar, de questionar o tempo todo é muito importante. A tecnologia, ela vai ajudar porque a gente agora tem um amplo acesso a vários tipos de texto, que aí a criança pode muitas vezes ter acesso a outros tipos de texto que antigamente a gente não tinha. Mas precisa também controlar e saber o que ela está lendo, porque, claro, ela está se formando um leitor ainda. É diferente do adulto que vai ler várias coisas e que bom que ele está lendo. Mas a gente precisa controlar enquanto pais, enquanto professores, porque nós precisamos saber o que ela está lendo e o que ela está entendendo sobre aquilo. Então, a tecnologia pode sim ajudar, porque hoje a gente tem uma quantidade muito grande de textos feitos para criança até,
mas a gente sempre precisa ter a supervisão de um adulto. Dário, até a Fernanda trouxe para a gente essa questão da inteligência artificial, que hoje em dia é uma realidade. Então, o ChatGPT, para quem não conhece, se faz ali uma pergunta ou se pede algo, tipo um texto, e já, né, o computador te manda lá, o sistema te manda inteiro, te manda até uma dissertação. Né? E isso não é legal, assim como a Fernanda falou, não se pode usar ali o material que foi colocado o seu total, você tem que colocar com as suas palavras. Mas e aí, Dário, já te dá a resposta do que você... Antes a gente lia um monte de coisa, mesmo que na internet, vários artigos, várias pesquisas para criar o nosso. Agora já vem pronto e a turminha está usando, né? Tá usando, e eu vou ligar usando também, que já rima com sabotando, né? Porque eu tenho experiência hoje de ser professor também para graduação em psicologia, e eu recebo trabalhos, né, quando tem alguma pesquisa sobre temas, e sempre tem aqueles que eu sei que os alunos construíram, pesquisaram, levam livros e ficam mais cedo e ficam mais tarde, e você percebe, né, talvez a Fernanda vê isso muito mais do que eu, pesquisas que são pelo chat GPT ou outros tipos de recursos aí online, onde nem ao menos a pessoa lê o seu trabalho, né? Tem alguns trabalhos que a gente recebe que às vezes no meio do texto tá lá, essa pesquisa veio do site tal, né? Ou seja, a pessoa nem conseguiu ler para poder estar lá. Então, é muito da forma com que você usa. Uma coisa é você pegar tópicos e ideias de como reescrever uma ideia sua. Por exemplo, eu sempre uso como recursos post-its, porque para mim a minha forma de criação tem que ser sempre exposta ali. Então eu vou colocando e vou criando. Então temas eu vou pegando e vou colocando. Então eu tenho alunos que usam, sim, e pegam referências, pegam ideias, mas eu tenho aquelas pessoas que usam e que acabam se sabotando. Então aí eu às vezes pergunto assim, ok, né? Mas o que você está ganhando e aprendendo com isso? Porque se as pessoas têm essa perspectiva do impacto que aquilo traz, ok, vai dar uma nota, às vezes o professor também não vai ler, mas quando você vai apresentar, quando você vai dividir com o grupo o que você pesquisou, você também não demonstra que você está com acesso ao que você pesquisou. Então, é muito da falta de equilíbrio, né? Que vai desde a criança, que às vezes não tem tempo para usar o celular de forma funcional, a um adulto que acaba usando isso sem nenhum filtro e acaba se prejudicando. É verdade, acontece muito. E eu sempre pergunto assim, quem você está querendo enganar? Porque enganar o professor é uma coisa, né? A gente vai passar os 4 anos da universidade, acabou, você enganou, mas o seu processo enquanto formador, enquanto acadêmico, o que você aprendeu dessa cópia? Porque isso acontece muito. Infelizmente, muitas vezes a gente pega trabalhos copiados a 100%, né? Isso desde trabalhos em disciplinas normais da universidade ou mesmo até de trabalho de conclusão de curso, que é ainda mais grave. Então, uma coisa que tem que ser da sua autoria, depois se transforma na autoria do outro. Então, eu simplesmente peço para o ChatGPT ou pego em vários artigos da internet, finjo que sou eu. Então, e também tem uma questão da autoria muito forte aí. Por isso que a gente precisa trabalhar isso, acho que desde pequenos, a questão da autoria. O que eu faço, o que é da minha alçada e trabalhar a questão da autoria com as crianças também, desde pequenas, para que elas aprendam e não cheguem ao ensino superior, assim como o Dário falou, né? Muitas vezes a gente pega trabalhos completamente copiados, isso é muito triste. Triste pela formação daquele aluno, né? Porque não é questão da nota, do quanto eu estou dando para aquela nota, se eu estou dando do 0 ou não, mas sim pelo aprendizado daquele aluno que está sendo... ele está mentindo sobre o próprio aprendizado, né? Infelizmente. E até a questão sempre é o próximo nível, né? Você sempre se prepara ali para o próximo nível. Você está ali no ensino fundamental, você está se preparando para depois ir para o ensino médio e depois universidade. E o mais grave, da universidade você vai para o mercado de trabalho.
E aí no mercado de trabalho é a grande prova, quem fica e quem não fica, não é? Exatamente, no mercado de trabalho é que as coisas aparecem, né? Tudo bem que a gente ainda pega, hoje em dia com a inteligência artificial, a gente pega bastante ainda pessoas que fazem relatórios escrevendo na inteligência artificial, mas não tem como você enganar por muito tempo, né? Uma hora isso aparece, isso vem à tona e felizmente, né? Porque as pessoas também precisam dessa peneira para mostrar, olha, o quanto que ela é bem formada, o quanto ela faz bem o seu trabalho. Então, é aquela coisa. Por isso que o importante é trabalhar isso desde muito pequeno, para que a gente possa, quando esse adulto estiver no mercado de trabalho, ele saiba a importância de fazer coisas por conta própria, né? E saber a sua autoria das coisas e o perigo que é você plagiar uma coisa. Eu sempre falo essa questão do plágio para as minhas alunas, elas falam, nossa, mas eu não vou ser presa. Eu falei, você pode não ser presa, mas é um crime que a gente está cometendo, porque afinal de contas, eu sempre falo para elas, vocês gostariam que uma pessoa simplesmente copiasse um trecho que foi escrito por você, que foi algo pesquisado por você, simplesmente copiassem e falassem que era dele? Não iam gostar. Então, pensem no lado do outro também. Porque muitas vezes a gente tem que usar esses discursos para que eles possam entender a gravidade até, né? Exatamente, do que é copiar as coisas da internet, do plágio. Uhum. Bom, a gente falou bastante dessa questão até perigosa ou preocupante da utilização do celular ali nas salas de aula, mas também tem o seu lado positivo, a gente vai falar um pouquinho disso agora. Por exemplo, hoje em dia, os alunos eles já têm a sua responsabilidade de colocar dentro de um sistema, postar os seus trabalhos. Dificilmente hoje se entrega um trabalho na mão de professor, né? Os adolescentes já colocam ali, postam no sistema, sobem para o sistema. Eles já começam a utilizar, inclusive, termos que se usa depois no mercado de trabalho. O que você acha disso? Primeiro, Fernanda, depois, Dário. Eu acho que se a gente souber usar a tecnologia a nosso favor, ela é maravilhosa. Por exemplo, na universidade que eu trabalho, a gente usa muito a metodologia híbrida, que é uma parte presencial e outra parte no ambiente virtual. Isso é muito importante, porque o mercado de trabalho hoje em dia, em muitas empresas, ele é híbrido, né? Então, muito eu faço no ambiente virtual, no home office, e muito eu faço presencialmente, né? As reuniões, a troca com o outro é presencialmente, mas muita coisa eu faço também online. Então, é interessante que a gente já vai caminhando para que ele aprenda como será no mercado de trabalho. Então, usar a tecnologia a seu favor, porque a tecnologia ela é muito importante e sabendo utilizar, a gente consegue ter muito sucesso em várias áreas. Então, desde a educação, nas questões da psicologia mesmo, hoje, imagina, quando a gente imaginou que ia poder ter um acesso ao terapeuta pelo computador, né? Então, fazer uma consulta online, isso é maravilhoso. Então, a gente não tem mais essas distâncias que antigamente nós tínhamos. Então, a tecnologia ela pode ser muito bem utilizada e mostrar isso para as crianças. Então, a gente não tem mais essas distâncias que nós tínhamos anteriormente. Isso facilita muito a comunicação, conhecer pessoas de outros lugares. Tudo isso faz com que a gente construa também o nosso networking. Isso é muito bacana e fundamental. Dário? Eu estou imaginando aqui, né, o quanto que a tecnologia hoje ela constrói pontes, né, apesar de também construir barreiras. A gente falou já das barreiras, então falando da tecnologia usada de forma adequada, ela pode não só ampliar, né, relacionamentos interpessoais, conectar pessoas no âmbito ali de aprendizado, se usado de forma adequada, se usada de forma que seja funcional ali para o cérebro, no horário que eu estou com uma agenda inteligente para aprender, eu percebo que eu vou muito mais absorver, né? Eu tinha, às vezes, a rotina de estudar à noite, mas à noite meu cérebro já estava meio programado para desligar. Então, assim, até a minha psiquiatra falou, então tem que ter uma rotina inteligente de manhã, vamos tentar o estudo de manhã, e eu percebo que eu consigo aprender muito mais. Então, hoje, né, no dia a dia de trabalho, realmente, está tudo muito remoto, tudo muito híbrido, principalmente o ensino, reuniões, como agora aqui, né, a entrevista, tem a presencial e tem a parte online. Então, se a gente usa isso de uma forma adequada, eu acredito e costumo dizer que todo mundo sai ganhando, né? Mas o ideal é sempre assim,
qual que é o objetivo disso? Assim, eu preciso saber me relacionar e saber os meus limites online, onde muitas das vezes eu não sei quem está do outro lado, e também, consequentemente, vou saber os meus limites quando eu estou no presencial. Então, se eu estou no presencial, eu preciso me relacionar, preciso trocar, preciso ouvir o outro. Então, a tecnologia, ela está aí para expandir, né? Não para diminuir as barreiras. Então, não para diminuir possíveis contatos. Então, quando isso é usado de forma gradual, né? Eu sempre vou dizer assim, todo mundo está ganhando. É só os pais entenderem isso e não usarem a tecnologia para serem o lugar da atenção deles, né? Porque às vezes acontece isso. Ah, não, agora é meu tempo de ficar livre porque está assistindo alguma coisa. Não tem problema, né? Não fazer nada também é fazer alguma coisa, mas precisa ser usada a tecnologia de uma forma que eu possa ampliar esses ganhos, ampliar o que eu estou consumindo para o meu dia a dia, para a minha vida. Eu até lembro, Fernanda, que na época Fernanda e Dário, né? Na época que estávamos na pandemia, todos os ambientes precisaram se adaptar. E nós tivemos algumas vantagens, por exemplo, em relação aos museus. Todos os museus fechados, ninguém podia visitar, e eles criaram as visitações online. Ou seja, então, o Museu do Louvre, quase que, né, tão distante para muita gente, foi ali acessível. Então, trazer também esse acessível, né, que foi o que o Dário falou agora também, essa possibilidade, esse leque de informações e de acessos que muitas vezes nós não teríamos, né, também é importante para a criança, para o adolescente? Muito importante, porque isso rompe barreiras, né, como o próprio Dário falou. A gente imagina uma criança que nunca sonhou ir para Paris e conseguir ver o Museu do Louvre ou ver o Metropolitan em Nova York. Então, as crianças, elas podem conhecer outras coisas, além do que está na cidade delas, porque algumas crianças não têm a possibilidade nem de sair da casa, da cidade que elas estão. Então, quando a gente tem essa abertura dos museus, a abertura de muitas outras casas, né, de cultura, isso fica muito mais próximo da criança e ela vê assim, não, eu sou capaz de conhecer essa obra de arte, eu sou capaz de conhecer determinado pintor que às vezes ela só via por meio do livro didático, quando via ali uma foto. Então, isso abriu caminhos para as crianças, isso é muito importante porque ela vê que tudo isso é possível. E a gente rompe barreiras mesmo que muitas vezes a distância física nos dá, mas a internet quebra essa barreira. Isso, inclusive, para os professores, Dário, porque também o acesso não é fácil, né, para os educadores também. Muito, não é fácil, assim, existem várias coisas na questão da internet que são, assim, disparadoras ali de falta de atenção, mas hoje é isso, desde uma visita a um museu, a um lugar que seja muito importante, estar presencial, eu possibilito com a internet. E a Fernanda falou uma coisa que faz muito sentido, assim, quantas pessoas às vezes não faziam pesquisas, né, de ir à biblioteca, que hoje conseguem, às vezes, no momento que você está falando, acessar, conseguir ler junto, conseguir receber um artigo junto. Então, até no âmbito da docência, eu vejo que você fala de um tema, eu vejo, assim, muitos alunos que já estão olhando o lugar, já estão entendendo. A gente falou tempo atrás sobre o Skinner, a galera já estava pesquisando bibliografia, obras. Hoje, no laboratório, inclusive, da análise experimental do comportamento, um sistema no computador, onde a gente fica lá entendendo o condicionamento do rato, que é virtual, e eu tenho colegas que fizeram psicologia que foram o animal mesmo, né? Então, assim, hoje a gente consegue acessar vários lugares, né? E de diversas formas. Então, usar isso dentro de um caminho que seja realmente com esse objetivo, né? Inclusive as bibliotecas, né? As bibliotecas virtuais, o quanto facilitam, né, o acesso às bibliotecas virtuais, que antes, muitas vezes, a pessoa tinha que ir até a biblioteca, pegar o livro. Hoje não, hoje ela pode emprestar esse livro de bibliotecas virtuais. As próprias universidades, muitas vezes, têm acesso e permite que o aluno faça essa consulta a bibliotecas virtuais. Você pode até grifar os textos, é uma coisa assim, coisa que no livro da biblioteca você não pode fazer, no livro físico, né? Então, são muitas coisas que a internet possibilita a gente
realmente, para a questão da aprendizagem, são muito importantes. Então, a gente não pode entender que a internet é algo negativo, mas sim que ela tem as suas possibilidades muito positivas, ela só precisa ser bem trabalhada e usada de forma consciente. Aproveito para fazer um gancho aqui, uma propaganda aqui da nossa biblioteca da LESP, que tem o material praticamente 100% já digitalizado, com acesso aí a documentos que contam toda a história aqui do nosso estado, são caríssimos no sentido ali não do preço, né, mas do valor, né, que tem muito valor. Bom, estamos chegando já no finalzinho do nosso programa, eu quero agradecer a participação e já dar um minutinho para a consideração final para Fernanda Marcucci. Muito obrigada. Obrigada, eu quero agradecer esse espaço de discussão, é sempre muito importante a gente falar sobre a questão da educação, do uso da tecnologia, então muito obrigada por esse espaço. A nossa universidade também, a gente vem trabalhando muito a questão da tecnologia com o nosso aluno, justamente porque é a nossa realidade, né? A realidade da nossa sociedade. Então, muito obrigada, Priscila. Eu que agradeço. Muito obrigada, Dário, foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Também agradeço e deixo um minutinho para as considerações finais para Dário Teixeira. Muito obrigada. Muito obrigado, Priscila. Eu adorei dividir esse programa com você, adorei dividir esse programa com a Fernanda, porque geralmente nas minhas discussões com os pais, fica assim, vou falar com a professora, vou falar com a professora. Então, assim, ter o psicólogo e ter o professor junto, agora todos os pais vão entender os nossos olhares, que eles são muito dentro do mesmo objetivo. É importante, sim, ter acesso a rede social, a ter acesso ao computador, ao celular, desde que seja de forma com equilíbrio, né? É usar isso a nosso favor. Então, agradeço e principalmente trazer esse tema muito importante hoje para os nossos pequenos e para a sociedade no geral. Obrigada. Bom, e até esse assunto é discutido aqui na LESP. Tem um projeto de lei em tramitação que quer regulamentar esse uso. Então, tudo isso que nós conversamos aqui está nesse projeto para que realmente possa se utilizar o celular na escola, mas que seja uma utilização consciente, tanto pelo lado do professor, mas principalmente ali do estudante com apoio dos pais. Até o próximo programa, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau!